Próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe, vereador, de exatamente 10 minutos. O microfone está aberto. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Hoje, o entusiasmo da minha fala vai ficar um pouco prejudicado por um resfriado que eu estou desde anteontem. Então, não sei se eu vou conseguir expor as minhas ideias com muita clareza. Mas eu me inscrevi para falar duas coisas. Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar a minha ausência na audiência pública que ocorreu hoje de manhã, que debateu a questão da cultura da nossa cidade, mas infelizmente eu precisei ficar mais um pouco em casa para poder me recuperar um pouco melhor. E eu gostaria também de manifestar o meu repúdio, a minha indignação diante das atitudes do governo estadual, da Polícia Militar, da Prefeitura do Rio e da Guarda Municipal, nessa sexta-feira, no episódio de remoção dos indígenas da aldeia Maracanã. Eu já havia me manifestado aqui sobre o assunto, então eu não quero ser redundante, mas eu acho importante lembrar, que era uma área ocupada pela causa indígena desde 1864, um terreno histórico onde aconteciam rituais ao longo da nossa história de tribos indígenas, onde foi fundado o Serviço de Proteção ao Índio pelo Marechal Rondon, onde foi fundado o Museu do Índio, que hoje está em Botafogo, onde trabalhou o antropólogo Darcy Ribeiro. Um prédio historicamente voltado para a causa indígena, que estava ocupado por um grupo de etnias indígenas desde 2006. Já há 7 anos, aquele grupo estava ali reivindicando que fosse feita a restauração daquele espaço, que ali fosse construída uma universidade indígena, um centro de referência indígena e um museu do índio feito pelos índios, com o olhar dos índios sobre a cultura deles e sobre a nossa cultura. Ali, no Museu do Índio, na aldeia Maracanã, poderia estar sendo construída uma bela passagem da história da nossa cidade. Nós poderíamos, em 2014, ao receber os turistas para a Copa do Mundo, nós poderíamos apresentar para os turistas a restauração do Museu do Índio como um exemplo de legado positivo da Copa do Mundo para a nossa cidade. Infelizmente, o governo do Estado optou pelos interesses privados. E cabe ressaltar os argumentos de que as mudanças na área do Museu do Índio são em função da Copa do Mundo, são argumentos mentirosos, porque a FIFA já respondeu por escrito, através de ofício, que não tem nenhum interesse na demolição dos aparelhos que estão em torno do complexo do Maracanã. Trata-se, na verdade, de usar a Copa do Mundo como pretexto para demolir a 4ª melhor escola do Rio de Janeiro, a Escola Friedreich, para demolir o ginásio Célio de Barros, para demolir o Parque Aquático Júlio Delamare. E agora, para ocupar o território do Museu do Índio, diz o governador que não vai demolir, mas eu não confio na palavra do governador, argumentam que essas demolições são em nome da Copa do Mundo. Mas essas demolições, elas têm que acontecer para que seja aberto espaço para a construção de lojas comerciais e de vagas de estacionamento, para aumentar os lucros daqueles que conseguirem colocar a mão no patrimônio carioca, que é o complexo do Maracanã. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas vereadores para a truculência
da ação da Polícia Militar na sexta-feira no Museu do Índio. Um coronel da PM, que eu não lembro o nome, mentiu descaradamente na televisão, alegando que a entrada da Polícia Militar foi violenta porque havia necessidade de apagar um incêndio provocado pelos índios dentro do espaço do museu. Eu quero dizer que eu estava presente, participando das negociações. A entrada do Corpo de Bombeiros foi negociada com os índios, e quando a Polícia Militar, a tropa de choque, entrou no prédio do Museu do Índio, o incêndio já estava apagado, um incêndio acidental que ocorreu, porque os índios acenderam uma fogueira perto de uma construção. E aí, os fragmentos do fogo levaram a que começasse a pegar fogo numa espécie de oca que eles construíram naquela área. Quando a Polícia Militar entrou, na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte: a grande maioria dos indígenas e dos apoiadores já havia se retirado do prédio do Museu do Índio. Um pequeno grupo de indígenas pediu 10 minutos para a Polícia Militar para realizar um ritual antes de se retirarem do prédio. E a Polícia Militar, provavelmente querendo confronto, querendo intimidar outros movimentos que venham a contestar o governo do Estado, a Polícia Militar invadiu o prédio do Museu do Índio, provocando a violência desnecessariamente, sem nenhuma razão, sem que houvesse nenhuma necessidade de violência para que a ordem judicial fosse cumprida, Eu gostaria também de lembrar aos meus colegas que essa casa tem responsabilidade na violência que ocorreu sexta-feira, quando essa casa deixou de votar o tombamento do Museu do Índio. Nós, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, perdemos a oportunidade de indicar que aquele desfecho fosse um desfecho positivo, de indicar que aquele desfecho fosse um desfecho que permitisse à nossa cidade usufruir, pelo menos, de algum tipo de legado positivo a partir da realização da Copa do Mundo na nossa cidade. Infelizmente, o que prevaleceu foi a truculência, foi a violência, uma violência que não poupou nem os parlamentares presentes. O deputado estadual Marcelo Freixo foi agredido de maneira absolutamente injustificada, um jato de spray de pimenta foi desferido no rosto do deputado estadual sem nenhuma razão, única e exclusivamente porque ele é um deputado estadual de oposição, um deputado estadual que enfrenta o crime, que enfrenta a bandidagem infiltrada nos aparelhos policiais da nossa cidade. Eu, o vereador Paulo Messina, também recebemos nossa dose de agressões por parte da Polícia Militar. Um dos policiais militares chegou a me dar voz de prisão no momento da retirada dos indígenas, voz que, evidentemente, eu não acatei em função da nossa prerrogativa de só ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então, senhoras e senhores vereadores, ainda há tempo de mudar a situação que está hoje estabelecida naquele prédio do Museu do Índio. Os indígenas vão continuar lutando. Uma parcela deles aceitou o terreno em Jacarepaguá, mas está disposto a continuar a luta para que o Museu do Índio seja restaurado como espaço indígena. E uma outra parte significativa dos indígenas não aceitou o terreno oferecido pelo governo, está hospedado em casas de parentes e amigos e manterão a luta e a mobilização para que o Museu do Índio seja restaurado enquanto espaço da cultura indígena. Então, eu encerro a minha intervenção de hoje fazendo um apelo aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, para que essa casa encontre uma solução que sirva, inclusive, para redimir a imagem do Rio de Janeiro frente à comunidade internacional. Porque aqui no Brasil,
A mídia pode estar manipulando a favor do senhor Eike Batista, a favor do senhor Sérgio Cabral, e escondendo o que de fato está se passando no Museu do Índio. Mas a imprensa internacional está mostrando claramente o governo do Rio de Janeiro violentando os direitos de populações originárias em nome dos interesses do senhor Eike Batista. Muito obrigado.